uma vez. Glória a Deus, o Espírito de Deus está sobre nós, amém? Glória a Deus, pode tomar o seu lugar. Pode acender as luzes lá atrás. Estou muito feliz hoje é um dia muito especial. Aniversário do meu pai que está aqui, né, pai? Parabéns, feliz aniversário. Esse é o cara, né? Então, quero honrar você, pai, parabéns. Feliz aniversário. É um menino, né? Apesar dos 66. Amém? Está feliz, gente? Estão animados? Gente, eu queria aproveitar e reforçar um pouquinho aqui com relação aos avisos do nosso aniversário, né? Dia 17, sábado, e dia 18, nós temos aqui comemoração do aniversário da comunidade cristã, 13 anos, né? Então, gente, o que eu queria falar para vocês? Aqui no dia 17, nós teremos um culto de aniversário, que é um culto de avivamento, com o pastor Hernani Santos. Alguém conhece o pastor Hernani Santos? Gente, o pastor Hernani Santos, em janeiro, fevereiro do ano passado, eu fui na comunidade cristã de Curitiba, lá no Bairro Alto. E lá no Bairro Alto tem mais ou menos ali, acho que quase 2.000 lugares. E quando eu cheguei, meia hora, 20 minutos antes do culto, já não tinha lugar mais para sentar. Na hora do apelo, eu fiquei travado na galeria. Cara, pensa, eu falei assim, né, vou na pela ali, né, vou receber a unção. Tava uma atmosfera poderosa do Espírito Santo de Deus naquela igreja, e eu fiquei travado na descida da escada, cara, para apelo. Então o que eu queria falar para você, igreja? Fiquem atentos aí às datas, né, venham cedo, participem, né, tenha inscrição para essa data especificamente ali no aplicativo, e nós queremos garantir que a igreja garanta as vagas, porque quando nós comunicarmos, gente, aí a gente não sabe como é que vai ser aqui dentro. Até a gente pediu para a equipe do pastor Hernani não divulgar nas redes sociais oficiais do pastor, para a gente poder garantir que a nossa igreja vai ter lugar aqui. Então fica ligado para você participar, amém? Vai ser uma bênção. Eu queria também recomendar o seguinte: nesse último trimestre, Deus falou muito comigo sobre oração, sobre tempo com Deus, sobre vida devocional, e eu acabei tendo acesso aqui aos livros do pastor Hernani Santos, e queria recomendar para a igreja toda também. Aqui eu vou falar alguns deles, né? Corações profundos, revelações profundas, vai falar de tempo com Deus, tempo na presença, vida de oração. Esses corações profundos aqui, revelações profundas, também conta um pouco do testemunho do pastor Hernani. Gente, testemunhos da ordem de pessoas mortas ressuscitarem. Na América Latina, onde ele tem ministrado, governos têm convidado o pastor Hernani e a equipe dele para estar lá. De, assim, tão poderosa que tem sido assim, essas mensagens, né? A gente sabe que tudo isso é feito através de Deus, e a gente tem a honra de poder ter um homem de Deus aqui conosco. Outro livro que eu queria recomendar aqui é Precioso Espírito Santo. Vai falar do Espírito Santo, não só como a terceira pessoa da Trindade, mas como Deus. Derretimento dos servos, também fala aqui de tempo com Deus, lágrimas, fome pela presença de Deus. Esse aqui, gente, nossa, me arrebentou. Eu chorei no avião, eu estava lendo ele no avião, estava indo para Natal. Cara, esse livro aqui me moeu, foi uma benção. E por último, transferência de unção, que ele simplifica um pouco o assunto, o tema sobre transferência de unção, né? Imposição de mãos e tudo mais, amém? Então, gente, eu estou falando tudo isso para engajar a igreja, para a gente participar dessas datas. Nós estamos agora em janeiro, né? Eu sei que você está pensando que hoje é dia 64 de dezembro, né? Parece que não, né? Ainda está no final do mês ali, o primeiro mês do ano tem toda aquela correria, mas daqui a pouco nós estamos aí, já é carnaval, já é aniversário da igreja, já é... né, já estamos na metade do ano, e daí vai chegar lá em dezembro, você vai falar aquela frase: meu Deus, esse ano voou, né? E é assim que acontece mesmo, né? Mas glória a Deus, gente, eu tenho falado com Deus nesses últimos tempos, e eu tenho lido muito a palavra de Deus nesse começo de ano, né? Eu tenho buscado ler a palavra de Deus de capa a capa, agora em 2024, Enquanto eu li a palavra de Deus nesses tempos, Deus me trouxe a revelação dessa palavra que eu vou compartilhar com vocês. E enquanto a gente lê a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus nos lê. Enquanto a gente está lendo a palavra de Deus, é como se a palavra de Deus estivesse falando quem nós somos, estivesse nos denunciando. Para quê? Para que nós possamos nos corrigir, nos alinhar segundo a palavra de Deus. Então, gente, a palavra de Deus é onde está guardada todas as promessas que nós precisamos. Irmãos, é muito importante o ministério profético. É muito importante nós termos apontamento profético de chamado, apontamento profético profissional,
né, é muito importante nós termos apontamentos, essa voz profética, nós somos uma igreja profética. Mas, irmãos, nada se compara com as profecias da palavra de Deus, porque elas são absolutas. Elas não precisam de suspeitas ou de interpretações fantasiosas. A palavra de Deus ela é absoluta. Tudo aquilo que você precisa saber que Deus tem para você está na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é suficiente. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra. Não tem como, nós estamos agora no dia 28 de janeiro, irmãos, não tem como chegar no dia 28, um crente, um cristão batizado, né, que congrega, que frequenta uma célula, não ter ainda tido comunhão com a palavra de Deus. Nós precisamos dedicar tempo à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai revelar quem nós somos. E a palavra de Deus que vai nos dar identidade, a palavra de Deus que vai revelar as promessas do Senhor. Irmãos, um homem, uma mulher de Deus, sem conhecer as promessas de Deus, não vai conseguir perseguir a palavra de Deus, não vai conseguir se manter debaixo da aliança de Deus. É necessário que conheçamos a palavra, para que nós possamos percorrer a promessa. Assim como aconteceu com Simeão. Simeão, sacerdote, que estava no templo quando Jesus foi apresentado. Vocês lembram? Simeão estava lá no templo, sacerdote, muito velho já. Eu vou ler para vocês entenderem do que eu estou falando. Da importância de nós conhecermos a promessa do Senhor. Então a palavra de Deus vai falar em Lucas 2, capítulo 2, versículo 25, vai dizer o seguinte: naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometestes. Irmãos, olha só que loucura a palavra de Deus. Simeão, ele aguardava por algo. Simeão estava ansioso por algo, irmãos. Simeão aguardava. Simeão, ele era idoso, mas ele estava esperando por uma palavra, pelo cumprimento de uma palavra, pelo cumprimento de uma promessa. Mas só espera por uma palavra, ou só espera o cumprimento de uma promessa, quem conhece a palavra, quem conhece a promessa, e quem está debaixo de uma aliança. Então o Espírito Santo estava sobre Simeão, e falou: Simeão, vai agora até o templo, porque a promessa está lá agora e será apresentada na minha presença. Então Simeão corre para lá, e depois que ele pega o menino Jesus nos braços, ele fala: Senhor, agora pode me levar. Agora eu contemplei a tua glória. Senhor, agora pode me levar, porque agora eu vi o Cristo, o Filho de Deus. Senhor, agora nada mais importa, porque eu toquei a promessa, eu vi a promessa se cumprir. Irmãos, pergunta para você: o que você procura? Pelo que você espera? Pelo que você está esperando? Pelo que você está procurando? Onde estão as suas expectativas? Onde está? Qual é a situação que você vai poder contemplar, que você vai poder abraçar, que você vai poder viver e vai falar: Senhor, agora todas as coisas que eu esperava se cumpriram nesse momento. Deus, eu não preciso mais viver. Deus pode me levar, porque aquilo que eu esperava se cumpriu. Irmãos, o que você espera? O que você persegue? Ao ponto de que quando isso acontecer, você possa olhar para o Senhor e falar como Simeão disse. Simeão falou: Deus, agora pode levar o teu servo, porque nada mais importa, meus olhos viram a tua glória. Irmão, só pode experimentar esse nível de cumprimento de palavra, esse nível de cumprimento de promessa, quem está esperando por algo, quem está debaixo de uma aliança. Imagina, irmãos, para Simeão, falou: Senhor, agora se cumpriu tudo o que eu esperava. Senhor, todas as outras coisas agora não fazem mais sentido. Senhor, pode levar o teu servo, porque os meus olhos viram a tua palavra se cumprir. Irmãos, qual palavra você espera? Por qual palavra você vive? Debaixo de qual direção você tem andado? O que você tem buscado para a tua vida? O que tem te dado satisfação? O que dá a você o senso de cumprimento, de propósito, de promessa? Irmãos, proteger a promessa é um desafio muito grande para nós cristãos. Seja nós recém-convertidos ou sejamos velhos de igreja, né, que estamos aí na igreja há muitos anos, é um desafio proteger a promessa. Eu trago Simeão, que ele teve
a condição de ver o cumprimento da promessa, da palavra e pegá-la no colo, que era Jesus Cristo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que é um desafio nós preservarmos a promessa. É para gente grande, é para homem e para mulher de postura, é para quem realmente sabe e conhece as promessas do Senhor na palavra. Irmãos, não tem como você proteger aquilo que você não conhece. Você não vai proteger o que você não conhece. Você não vai preservar aquilo que você não conhece. Se você não conhece a palavra de Deus, as promessas que o Senhor Deus tem através da sua palavra para você, como você vai proteger aquilo que você não conhece? Eu nunca vi isso. Então, irmãos, é necessário que nós conheçamos. E a palavra de Deus quer nos ensinar que realmente é um grande desafio nós protegermos a promessa. Mas é importante a gente proteger, gente. É importante. Eu queria ler aqui Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, para nós começarmos aqui a nossa pregação. Tudo bem? Está bem? Você está aí? Dá um amém aí que eu estou igual o pastor Valdeir hoje, galera. Me ajuda a te ajudar. Gente, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, vai dizer assim: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? O Senhor aparece para Abraão, entrega a ele uma palavra. Próprio Deus encontra Abraão, entrega a Abraão uma palavra, uma promessa. E aí começa, gente, uma jornada de proteção da promessa. E a palavra de Deus, ela é útil para todo ensino. E a gente percebe nessa jornada de Abraão como nós somos tentados a abandonar a promessa no meio do processo. Gente, existem muitos desafios para a gente proteger a promessa. Porque a palavra que é liberada pelo Senhor, ela também deve ser preservada. A gente não precisa somente ter uma palavra liberada, nós precisamos ter uma palavra preservada. Então, do lado de cá, nós temos o Senhor liberando a palavra, liberando suas promessas, garantindo-nos a salvação através de Jesus Cristo. Mas, por outro lado, existe a gente que precisa se posicionar para preservar o que a palavra está liberando sobre as nossas vidas. Então, Deus libera uma palavra para Abraão, mas é necessário que essa palavra seja preservada. Então, toda palavra liberada, toda palavra que você recebe, seja ela através da palavra, das Escrituras, seja através de uma palavra profética, a palavra liberada precisa ser preservada. Mas, Levi, se é Deus que está falando, não vai se cumprir? Mas se Deus falou, não vai acontecer? Não necessariamente, irmãos. Não necessariamente a gente pode ver nas Escrituras. Não é porque Deus falou que vai acontecer. E eu posso provar isso nas Escrituras para você. A gente tem o exemplo, por exemplo, de Salomão. A palavra de Deus fala que Salomão jamais enfrentaria guerra durante o seu reinado. Se você ler os últimos episódios em 2 Crônicas, falando da história de Salomão, Salomão está em tempo de guerra, tendo que lutar contra os seus inimigos. Por quê? Porque ele se desviou da presença de Deus. Então nem toda palavra liberada, ela vai acontecer. Porque ela precisa ser preservada. Salomão, no final da sua vida, não preservou a palavra. Então, a palavra não se cumpriu nos últimos dias de Salomão. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Toda palavra que é dita na presença de Deus, toda palavra que é semeada na presença de Deus, ela vai ser colhida na presença de Deus. Então, por isso que toda palavra dita pelo Senhor, toda palavra liberada pelo Senhor, toda palavra dita na presença de Deus vai se cumprir na presença de Deus. Por isso que nós precisamos nos manter na presença de Deus, porque é um desafio permanecer diante do Senhor, diante de tanta influência, diante de tanta luta, diante de tanta aprovação que nós vivemos no dia a dia, diante de uma afronta do inferno tentando nos levar para um lugar de escravidão novamente. Nós precisamos aprender a preservar aquilo que é precioso, e a palavra de Deus é preciosa. Precisamos aprender a preservar aquilo que é liberado na presença de Deus e manter essas coisas na presença de Deus, para que nós possamos realmente colher o fruto da promessa. Amém? Irmãos, o que eu tenho visto, e eu quero comentar com vocês, irmãos, é necessário a gente se blindar,
É necessário a gente prestar atenção e viver debaixo de temor e devoção à palavra de Deus. Não tem como ser cristão sem temor, sem tempo com Deus, sem devoção. Não há como proteger a palavra de Deus sem temor. Então nós precisamos imergir a nossa vida, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família debaixo da palavra. Porque senão tudo aquilo que nós recebemos pode ser somente um relance daquilo que nós estamos vivendo. E vivendo de forma superficial todas as promessas e palavras que estão liberadas sobre nós. Que loucura! Então a gente pode estar reunidos aqui, estarmos aqui num domingo, mais um domingo, podemos estar numa cela, mais uma cela, podemos estar à frente de um ministério e estar apenas vivendo um relance da profundidade que Deus quer nos colocar. Por quê? Porque não estamos preservando a palavra como a palavra deve ser preservada. Você está entendendo? Gente, eu vejo muitos cristãos. Hoje a gente tem muito influencer. Hoje nós temos muito conteúdo no YouTube, muitos pastores. Hoje nós temos muita gente boa, falando muita coisa boa, mas é muita influência, gente. Meus influencers preferidos estão aqui, ó, nessas primeiras cadeiras. Sérgio, Valdeir e Júnior. É os caras que eu sigo, os caras que eu ando, os caras que eu escuto. Gente, eu amo vários movimentos, amo vários ministérios, mas eu prefiro silenciá-los para não me distrair. Porque eu sei que Deus está me conduzindo a minha família para algo específico. E eu não quero cair na tentação de comparação, não quero cair na tentação de uma rejeição, não quero cair numa tentação de inveja. Então, irmãos, a gente precisa focar os nossos olhos em Cristo e em pessoas que nos edificam. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Existem irmãos ou irmãs, pessoas que dão mais ouvidos às pessoas que têm mais horas de Big Brother do que horas de oração. Existem pessoas que são influenciadas demasiadamente por pessoas que têm mais horas de influência do mundo do que horas de influência na presença de Deus. Então às vezes, gente, uma semente contaminada, uma contaminação de pessoas externas, de pessoas alheias, pode comprometer a tua palavra, pode comprometer a tua caminhada. E nós precisamos preservar, nós precisamos selecionar quem tem influência na nossa vida. E foi o que aconteceu aqui com Abraão. Abraão recebeu uma promessa, recebeu uma palavra, amém? Aqui, Gênesis 12, versículo 1. E aí começa a jornada de Abraão. E eu quero continuar aqui na palavra de Deus, porque realmente é um desafio manter a palavra, a promessa de Deus viva. O que nós mais conhecemos são pessoas com palavras poderosas, com direcionamentos dos céus poderosos. Gente, quantas pessoas já passaram por mim com características, quantas pessoas que eu já falei, meu Deus, esse cara tem muito potencial. Sabe, eu fico imaginando pessoas que passaram na caminhada comigo, liderando talvez um grupo de jovens, um ministério de louvor, mas nem longe disso, hoje nem perto disso elas estão, porque não preservaram a promessa. Pessoas cheias de talento, pessoas cheias de revelação, pessoas cheias de dom, mas não basta, gente, recebermos a palavra, precisamos preservar a palavra, amém? Então, gente, é um desafio que acontece aqui com Abraão, já no começo da jornada de Abraão. Abraão, ele tinha um irmão. Abraão tinha um irmão, e o irmão morreu, gente. E aí ele ficou com a responsabilidade de cuidar do seu sobrinho, Ló. O Ló. Ló foi criado por Abraão quase que como um filho, mas era sobrinho de Abraão. Então Deus dá uma promessa para Abraão, mas ele ganha um chaveiro de presente. O chaveiro era Ló. E Ló andava com ele. Então quero ler aqui Gênesis, capítulo 13, do versículo 5 ao 9, para a gente entender como é essa dinâmica de proteção da palavra, como é essa dinâmica de proteção da promessa. Gênesis 13, do 5 ao 9. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então, gente, o que aconteceu? Eles começaram a prosperar. Eles andavam juntos, eles começaram a crescer, seus rebanhos cresceram, suas tendas cresceram, suas famílias estavam crescendo, seus servos, seus escravos estavam crescendo. Chegou um momento que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a se desentender. E aí o que acontece?
é necessário que Ló e que Abraão sejam desconectados. Então, olha só o que a palavra fala aqui. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre os nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Então olha só o que Abraão faz, olha a proposta de Abraão. Olha a proposta de Abraão. Abraão fala assim: olha Ló, está tendo aqui uma treta entre a gente, vamos fazer o seguinte, você é quase um filho para mim, então vamos fazer o seguinte, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem problema, você escolhe para onde você quer ir. Você vai para onde você quiser e eu vou para o outro lado. Então, gente, aqui nós vemos, irmãos, a característica, né, de quem possui uma promessa. Mas eu quero ler com vocês aqui, ó. Bom, já vou ler aqui, mas aqui já existe um ensinamento que o Senhor quer nos dar nessa noite aqui. Irmãos, para nós vivermos a promessa de Deus, nós iremos necessariamente precisar nos desligar de pessoas. Para viver a promessa e a palavra de Deus é necessário nos desligarmos de pessoas. Então, não tem como você caminhar em direção à sua promessa se você possui algo ou alguém que tem uma visão que conflita com a promessa que você possui. Vai chegar um momento, gente, que vai ser necessário encerrar um ciclo. Vai ter momentos que vai ser necessário você abandonar vozes do passado. Vai ter momento que vai ser necessário você abandonar relacionamentos de pessoa com que você ama estar juntos. Mas não faz parte da tua promessa. Ló era amado por Abraão. E eles não terminam esse relacionamento com briga. Tanto que você vai ver mais para frente que Abraão se envolve numa guerra para salvar o seu sobrinho Ló. E mais para frente, quando Sodoma e Gomorra seria queimada, Abraão intercede diretamente a Deus para que a família de Ló fosse salva. Então eles encerram o ciclo, mas não é um encerramento de ciclo com briga, com violência, com discussão. Não, Abraão tinha consciência da promessa que ele possuía. Abraão tinha consciência de quem havia prometido para ele. Então ele não cria caso com nada, ele simplesmente fala: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe para onde você quer ir. Eu fico pensando os pastores de Abraão, falando: meu Deus, Abraão, não faz isso, cara. Você é mais velho, Abraão. Abraão, você que tem o direito de escolher para onde você vai. Abraão, você como mais velho, você pode falar para Ló ir embora sem nada daqui, que ele vai ter que ir embora sem nada, porque você é mais velho. Você é tio dele. Abraão, é você que manda. Como é que você está dizendo para o menino ir para onde ele quiser? Lógico que ele vai escolher as melhores terras, Abraão. E os pastores de Ló são assim: opa, peraí, vamos lá, vamos ver o que tem para nós. Mas, gente, é importante encerrar ciclos, desligarmos de pessoas que não têm a visão que soma com a promessa que nós possuímos. Irmãos, isso é necessário. Não tem como caminhar e avançar com questões ainda do passado, com influências do passado, com pessoas que funcionam como sementes contaminadas para tentar destruir aquilo que Deus tem gerado no teu coração, ou aquilo que Deus um dia já gerou no seu coração. Gente, é muito sério, porque esse tipo de relação muitas vezes pode ser até doentia, de pessoas com dificuldade de se desligarem às vezes umas das outras, e de pessoas que inclusive fazem mal uma à outra. Só que é uma dependência, às vezes emocional, às vezes é uma dependência que impede realmente que a pessoa avance em direção à sua promessa. Mas não tem como, irmãos. Desligamentos são necessários para que a gente cumpra a promessa e o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu quero ler aqui Gênesis 13, o versículo 10, que diz assim: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A região era toda bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste, onde estavam. E partiu para lá Ló, e se separou de Abraão. Gente, então Abraão não era bobo. Então, Ló não era bobo, né? Ló olhou para as planícies, terra bem irrigada, falou: ô Abraão, poxa, então, infelizmente vou ter que ir para as planícies lá, cara. Poxa, vou ter que te deixar, vou lá para o oásis ali. Ele já olhou para aquelas terras e falou: nossa, dá para fazer um beach park aqui, dá para construir um oásis, que aqui a terra é boa. Cara, Abraão,
Cara, que vacilo de Abraão, deixou eu com a melhor parte, agora Abraão que vai ter que se virar. E aí olha só, gente, nessa dinâmica, no versículo 10, aqui na minha versão está dizendo assim, Ló olhou demoradamente para as planícies. Em outras versões vai falar assim que Ló levantou os olhos. E esse levantar de olhos é o demoradamente. Ele não só escolheu uma terra, mas ele avaliou cuidadosamente para onde ele iria. Por quê, gente? Porque a visão de Ló era uma visão natural. A visão de Ló era uma visão exclusivamente carnal. Então Ló não estava preocupado com uma promessa. Ló estava preocupado com visões naturais. E visões naturais atrapalham visões espirituais. Visões espirituais são visões onde existem promessas. Então não espere que alguém carnal entenda o seu comportamento espiritual. Não espere que alguém carnal entenda, compreenda por que você toma decisões de preservar sua família, de ter vida de oração, de buscar ao Senhor, de se abster do pecado. Não espere que pessoas com visão natural concordem com o teu comportamento espiritual. Não vão concordar, mas é necessário se desvincular. A visão de Ló era uma visão humana, era uma visão carnal, mas já Abraão que detém a promessa, ele não se importa para onde ele vai. Porque quem tem certeza daquilo que carrega, quem tem certeza de uma promessa, não é a direção que vai definir o sucesso dessa jornada, mas é a presença de Deus. É a presença de Deus. Então a visão de Ló era exclusivamente carnal. A visão de Ló era exclusivamente humana. Então é necessário nós nos desvincularmos de visões humanas que querem comprometer a palavra de Deus em nós. Você está aí? Amém? É necessário, irmãos. Abraão já passou por isso no começo da sua jornada. Porque Deus quer nos ensinar que preservar aquilo que nós possuímos é um desafio. Preservar a presença, preservar a palavra é um desafio. Já de largada, Abraão começa a lidar com o conflito. Já de largada, tem vozes naturais na sua cabeça. Já de largada, Abraão abre mão de um direito, porque era direito de Abraão escolher as terras, porque ele era tio, ele era mais velho. Mas quem possui palavra, quem está debaixo de promessa, abre mão de seus direitos. Você tem direito, irmão, você tem direito de entrar naquela briga, você tem direito de reivindicar, você tem direito de entrar naquela treta, você tem direito de cobrar, você tem direito de brigar, você tem direito. Mas quem tem palavra, quem tem consciência de uma jornada com o Senhor, abre mão até mesmo dos seus próprios direitos. E foi o que Abraão fez. Se hoje, gente, nos dias atuais, a gente tomar a frente de uma pessoa mais velha, mais idosa, já conota uma certa falta de educação, imagina naquela época. E você acha que Ló estava preocupado com Abraão? Se Ló estivesse preocupado com Abraão, o mínimo que Ló iria fazer era falar assim, tio, Abraão, escolhe você para onde você vai, né? Você que é mais velho. Mas não, a visão de Ló era carnal. Era uma visão humana. E aquela visão humana não podia comprometer a visão espiritual que Deus tinha dado a Abraão. Gente, logo na sequência aqui do texto, que logo na sequência que eles se separam, é isso, Gênesis 13, versículo 14, olha só que interessante. Logo depois que essa relação, logo depois que esse relacionamento, logo depois que há um desligamento com as coisas que impediam a promessa de se cumprir, coisas que estavam começando a minar a promessa, olha só que interessante, gente. Aqui a gente vê a figura de Ló como alguém influenciando negativamente o cumprimento de uma promessa. Mas, gente, isso na nossa vida pode ser tanta coisa. Isso pode ser tanto comportamento do passado. Isso pode ser tanto sentimento do passado. Isso pode ser tantas pessoas, inclusive, que nos fizeram bem no passado, mas que nós precisamos nos desligar para conseguir olharmos para o novo de Deus sobre as nossas vidas. Então é necessário nós absorvermos essa consciência de que Deus está nos levando para uma terra prometida. E que há uma palavra sobre nós. E olha só, olha que interessante o que acontece logo depois desse desligamento, logo depois dessa desvinculação. Versículo 14. Mas assim que Ló vai embora, versículo 14 diz assim: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde vai a sua vista, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre.
Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou o seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalho que pertencia a Manre, e ali construiu mais um altar ao Senhor. Irmãos, assim que ele se desliga daquilo que estava querendo comprometer a sua palavra, Deus traz testificação. Então, irmãos, às vezes você está falando assim, poxa, mas Deus não está falando, poxa, mas Deus não está testificando, poxa, mas Deus está demorando, poxa, mas eu queria mais um sinal. Às vezes Deus está esperando um posicionamento teu, de se desligar daquilo que está comprometendo a palavra, a promessa que Ele tem sobre a sua vida, porque assim que Abraão se desliga de Ló, Deus vem e testifica. Então, irmão, se nós precisamos de uma testificação, se nós precisamos de mais um apontamento, se nós precisamos de mais uma direção, se nós precisamos ouvir mais uma vez o Senhor, nós precisamos nos desligar completamente daquilo que está nos impedindo avançar para as promessas que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. Irmãos, assim que ele rompe relacionamento, assim que ele abandona o pecado, assim que ele abandona o passado, assim que ele abandona as influências diabólicas, assim que você abandonar tudo aquilo que te prende num lugar de estagnação, Deus trará confirmação, testificação daquilo que Ele tem para a tua vida. É isso, essa é a dinâmica. Deus, eu preciso de confirmação, eu preciso de testificação, eu preciso de uma nova visão, Senhor, eu preciso de uma nova direção, Senhor. Se desligue daquilo que te paralisa, se desligue daquilo que te consome, se desligue daquilo que disputa com você a tua promessa. E assim que você se desligar, a voz do Senhor irá bradar, a voz do Senhor irá confirmar aquilo que Ele tem sobre você. Foi assim com Abraão. Irmãos, é um desafio mantermos a promessa. É um desafio mantermos a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, cuidado com quem você carrega fisicamente e emocionalmente. Porque pode ser isso que esteja te impedindo de receber testificação da sua promessa. Pode ser isso que está atrasando o teu apontamento profético, o teu apontamento ministerial. Irmãos, tem muita gente presa por coisa boa que Deus fez no passado. Tem muita gente presa por coisas maravilhosas que Deus realizou no passado. Eu não suporto olhar para mim e olhar para o passado e ter saudade do passado. Tenho saudade das pessoas, mas não tenho saudade do passado. Se hoje, domingo dia 28, não for o meu melhor momento com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, tem alguma coisa errada comigo. Não está nada errado com os tempos, não está nada errado com as pessoas, está errado comigo. Então não posso olhar com uma nostalgia paralisante para o passado, falando, meu Deus, como aquele tempo era bom, porque eu sei que hoje é melhor, porque eu sei que Deus tem algo para hoje, para agora, Deus tem um avivamento para agora, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Então não aceite viver de memórias do passado, preso, porque você teve toques especiais do Espírito Santo, que sirvam de memoriais para você, mas não se prenda nesses lugares, não se prenda a pessoas nesses lugares, não se prenda, avance para o novo do Senhor, porque é hoje que a palavra do Senhor está sendo liberada, hoje a vida do Espírito, hoje a vida no Senhor, é hoje. É hoje. Então é necessário, irmãos, estarmos atentos. Irmão, você que é homem, irmão, pelo amor de Deus, se desligue. Se desligue do pecado, se desligue da pornografia, se desligue da distração, se desligue dos flertes, dos contatinhos, se desligue. Se desligue de tudo que impede. Irmã, se desligue de conversas, se desligue de setas, se desligue da irmã que tem mais horas de Big Brother do que de oração. Ela não vai te levar para a tua promessa. Se desligue, para que você possa receber testificação, confiança, confirmação, segurança, se levantar no poder da ressurreição de Cristo, ministrar a palavra com autoridade, e você viver aquilo que você já clamou para o Senhor. Irmãos, estamos distantes daquilo que nós pedimos ao Senhor, porque nós ainda não nos desligamos. Mas nós mesmos pedimos por mais, nós mesmos clamamos por mais, nós mesmos clamamos por promessas. Mas é necessário virarmos a página.
É necessário avançarmos para o novo de Deus, amém? Você está aí? Mas é um desafio, e a palavra mostra através da vida de Abraão. Então eu quero seguir aqui com você. Gênesis capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão. Gente, hoje está pago, né? Ó, já suei aqui. 8.000 passos. Meu Deus. Hã? Exatamente, 2 voltinhas no quartel. Gente, Gênesis 15. O que acontece em Gênesis 15? Deus reforça a aliança com Abraão. E em Gênesis 15, gente, eu não vou ler aqui. Mas Deus promete um herdeiro a Abraão. O Senhor lhe disse, versículo 4. Não será esse o seu herdeiro. Está falando de um servo de Abraão. Aqui ainda não tinha sido gerado Ismael. Porque Abraão já estava idoso. E aí Abraão fala, não, o filho do meu servo vai governar sobre tudo porque eu não tenho descendentes. Aí o Senhor responde a Abraão, fala assim, o Senhor lhe disse, não será esse o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Olha só, gente, em Gênesis capítulo 15, Deus promete um filho para Abraão. Ok? Olha só, presta atenção. Gênesis capítulo 15, Deus promete descendência para Abraão. Em Gênesis capítulo 15, Deus está reforçando a palavra e a promessa para Abraão. Você está entendendo? Em Gênesis capítulo 15, Deus aparece para Abraão e lhe promete um herdeiro. Mas em Gênesis capítulo 16, Sara, a sua esposa, lhe oferece Agar. Presta atenção. Em Gênesis capítulo 15, Deus testifica, Deus promete um filho. Gênesis capítulo 16, a sua esposa Sara lhe oferece a sua serva egípcia, Agar, para que ele tenha um filho com ela. Irmãos, esse é um momento difícil da jornada. Preservar a promessa não é fácil, gente. E por que preservar a promessa não é fácil? Porque no meio do processo, nós somos desafiados num período de espera. O meio do processo é o mais difícil. O meio do processo é muito complicado. É onde a gente se sente... A gente precisa lidar com essa espera. E é onde a gente começa a se sentir estéril. É onde a gente se sente sem estar desenvolvendo nada. É onde a gente começa a sentir que não está acontecendo nada. Lidar com essa espera é difícil. E aí no momento dessa espera, nós somos tentados a produzir a promessa por outros meios que não são aqueles que Deus definiu para nós. E olha só que interessante, aquilo que foi gerado na presença de Deus, que foi a promessa que Deus deu a Abraão. Onde que Abraão estava indo cumprir essa promessa? Distante da presença, fora da palavra. Será que ia dar certo uma coisa dessas? Então o que ele tenta? Ele tenta produzir pelas próprias mãos, porque o meio da jornada, gente, é complicado. Permanecer no meio do deserto, permanecer quando Deus não responde, permanecer quando nós não sentimos nada, é desafiador. Permanecer quando parecemos ser estéreis é difícil. E aí o que acontece nesse momento? Agar tem um filho de Abraão, porque Sara, a esposa de Abraão, lhe oferece a sua serva. Então é um momento onde nós somos tentados, irmãos, nós seremos tentados. Nós seremos tentados, e muitas vezes é o próprio Senhor que está nos colocando à prova. Em Deuteronômio, capítulo 3, vai dizer o seguinte: eu, o Senhor, estou colocando vocês à prova para ver se vocês me amam verdadeiramente. Deus nos prova para conhecer o nosso coração, para nos dar a oportunidade de realmente levarmos ao Senhor tudo que nós somos e tudo que nós temos. É, às vezes, o próprio Deus que nos coloca à prova, gente. É difícil lidar com esse tempo de espera, e é onde nós somos mais tentados em produzir humanamente aquilo que foi construído espiritualmente. É aquilo que começou no espírito, agora querer terminar na carne. É como que fala a igreja de Gálatas, Gálatas insensatos, vocês que começaram no espírito, agora estão indo para onde? Querendo fazer as coisas debaixo da carne. O que aconteceu? Vocês estão retrocedendo. Por quê, gente? Porque o momento de espera da promessa é desafiador. Existe um momento que Deus nos prova. E esse sentimento de que parece que não está acontecendo nada, parece que Deus não está nos ouvindo, nos provoca a tentar gerar as coisas debaixo do nosso próprio punho. E aí entram os relacionamentos que Deus nunca desejou. Aí entram as conexões que Deus nunca pediu para que tivéssemos. Aí entram as sociedades que Deus quer nos livrar. E a gente acaba entrando, por quê? Porque Deus falou.
Deus falou, mas o que eu estou fazendo agora? Eu estou indo para outro lugar, para tentar cumprir aquilo que Deus está demorando para fazer. Irmãos, aí é o arrebento, é um filho, é um Ismael que é gerado. O que você faz com um filho depois que você tem um filho? Você vai ter que lidar com aquilo. Você vai ter que sustentar aquilo. Você vai ter que prover aquilo. Você vai ter que resolver aquilo. Mas esse é um desafio que Deus poderia pegar a palavra dele e pular Ismael, né? Ele poderia só contar a história boa, falar que Abraão teve muitos filhos e que de Isaac veio uma grande nação, e aí que vieram do seu filho Isaac, Jacó e Esaú, e Jacó teve as 12 tribos, né? Foram para o Egito, foram escravos no Egito, mas aí Moisés foi levantado como libertador e os tirou da terra do Egito e foram levados para Canaã, assim como Deus já tinha profetizado a Abraão. Poderia pular Ismael, porque parece que a história é triste, a parte triste da história, mas não, mas a palavra, ela serve, ela é apta para nos instruir em todos os detalhes. Então o que Deus está falando, gente, igreja, preservar a promessa é um desafio, precisamos preservá-la do começo ao fim, para que realmente nós possamos colher os frutos da promessa de Deus que é liberada sobre nós, amém? Gente, Ló quando escolheu as planícies, Ló quando escolheu as terras irrigadas, eram aquelas terras ali que estava a cidade de Sodoma e Gomorra. E sabe o que Deus fez com a cidade de Sodoma e Gomorra? A imoralidade, o pecado era tão grande que subiu o cheiro da imoralidade aos céus. E Deus decidiu destruir essas duas cidades. Gente, quando nós temos uma visão natural somente das coisas, quando nós temos uma visão natural simplesmente daquilo que Deus, nós tomamos decisões equivocadas e acabamos, às vezes, caminhando para lugares que na verdade Deus quer destruir. Foi o que aconteceu com Ló. A gente está indo para um lugar que na verdade Deus quer destruir aquele lugar. Deus quer que nós preservemos a palavra do começo dela ao final dela, para que tudo aquilo que é dito na palavra de Deus, na presença de Deus, se cumpra na presença de Deus, amém? E é isso que o Senhor está alinhando no nosso coração aqui, para que a gente não se desvie daquilo que Ele já liberou sobre a mim e sobre a sua vida. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência desse alinhamento à palavra de Deus, às promessas do Senhor. Então, gente, no capítulo 15, Deus dá uma promessa para Abraão, e no capítulo 16, Sara, por não ter crido na promessa, por não ter crido na palavra. Gente, quando nós não cremos na palavra, quando nós não cremos na promessa, nós acabamos gerando Ismaéis, nós acabamos tentando gerar a promessa de Deus pela nossa própria força. E depois nós vamos ter que lidar com essas situações. E como são difíceis lidar com uma situação. A gente não tem o que fazer com o filho, é um filho. Você tem que resolver aquilo. Mas é o mesmo que acontece quando a gente se junta em uma sociedade que Deus não chamou a gente para viver. Ou num relacionamento que Deus nunca quis que nós tivéssemos. Quando nós tomamos decisões fora da palavra e da vontade de Deus. Depois a gente vai ter que lidar com aquilo, restaurar aquilo, curar aquilo. Mas é porque durante o meio, o processo, Deus nos coloca à prova. E aí mais para frente, Gênesis capítulo 17, eu quero ler aqui com vocês algumas partes. Porque Deus aparece novamente para Abraão. Deus aparece novamente. Deus confirma novamente a aliança com Abraão. E olha só que a palavra de Deus fala. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você não será mais chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Irmãos, quando Abraão recebe essa direção, quando Abraão recebe essa palavra de Deus, quando Abraão recebe mais essa confirmação, olha só como é que estava o coração de Abraão nesse momento. Olha lá o versículo 19, capítulo 17, versículo 19, vai dizer assim, versículo 18, tá? Vou ler o 18 e 19. Então Abraão disse a Deus:
que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Olha só o que acontece aqui, gente. Olha só o que está acontecendo. Quando Deus aparece mais uma vez para Abraão, para testificar a palavra que ele tinha, nem ele mais cria na palavra. Nem ele mais acreditava. Porque ele fala assim, que Ismael viva sob a tua bênção. Só que Deus falou assim, não. Não é Ismael. A minha palavra continua preservada, assim como eu te disse lá no começo. Que você seria pai de multidões, que você e sua mulher gerariam um filho. A minha palavra continua para sempre. Você que mudou a história, mas a minha palavra permanece. Então, quando Abraão recebe novamente a revelação da palavra, Deus aparece novamente para Abraão falando assim, você terá um filho e as gerações que virão aqui a partir de você, nós teremos reis entre elas. Aí Abraão fala, que Ismael viva sob a tua bênção. Então ele já nem acreditava mais para ele, que Deus tinha uma promessa. Mas o que Deus está nos falando aqui, irmãos, ainda que nós tenhamos gerado Ismaéis no meio dessa jornada, Deus está nos reconduzindo para o foco da promessa original dele. Então o que Deus está falando com Abraão é, Abraão, ainda que você tenha gerado Ismael, a minha palavra e a minha aliança com você, ela não mudou. Então ainda que você tenha pego pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios, tomado decisões e se afastou daquilo que eu tinha prometido para você originalmente, volta agora para a promessa, porque você e a sua esposa, daqui a 1 ano estarão com o filho de vocês no colo. Então ainda que, irmãos, em algum momento você tenha gerado um Ismael, uma ação, uma atitude, algo fora da promessa da palavra de Deus, Deus não está te refutando da presença dele. Deus está falando, hoje é tempo de alinhamento à minha palavra, como originalmente ela sempre foi. Volte os seus olhos, volte o seu coração, volte a sua vida para a minha palavra, porque eu, Senhor, o teu Deus, eu não mudo. Ainda que você tenha mudado, ainda que você tenha tomado outra decisão, eu, o Senhor, teu Deus, eu não mudo. Ele permanece, irmãos. Então Abraão olhou para Deus, que estava ali, validando a promessa mais uma vez, com ele falando, que Ismael viva debaixo da sua bênção. Não é com Ismael. Minha promessa não é com Ismael. Minha promessa é com você. Minha promessa é com você, Abraão, e com a sua esposa. É preciso retomar para o lugar de onde vocês saíram. É preciso retornar para o lugar da minha palavra, da minha promessa e da minha aliança. Irmãos, Abraão recebe mais uma vez esse chamado. Deus reforça mais uma vez esse chamado com Abraão. E Abraão agora aceita a promessa, gente. Abraão agora aceita. Vamos ler aqui Gênesis. Gênesis 17. Que vai falar assim, ó. Então Deus disse a Abraão, versículo 9. É sua responsabilidade permanente de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal de aliança entre mim e você. Então Deus aparece novamente para Abraão e fala assim, olha, a minha aliança continua viva com você, Abraão. Só que agora eu preciso que você se posicione. Agora eu preciso de um sinal. Agora eu preciso que você demonstre que você realmente creu nessa palavra. Qual que era o sinal, gente? A circuncisão. Qual que é o sinal de que você corresponde à promessa de Deus? Circuncisão. Era a circuncisão que era o sinal. Então pensa, gente. Abraão ouve mais uma vez a promessa de Deus. Só que nesse momento, sabe o que Abraão tinha? Quando Deus reforça a palavra com ele mais uma vez, sabe o que Abraão tinha? Abraão tinha um filho de 13 anos. Entenda esse cenário. Abraão tinha um filho de 13 anos, tinha uma promessa que já fazia 25 anos que estava acontecendo. Desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus, aí ele teve um filho no meio do caminho, esse filho estava com 13 anos, só que Deus reforça essa palavra com ele, e ainda pede um sinal e um posicionamento de Abraão, e Abraão fala assim, epa, peraí, Deus, você quer que eu me posicione diante da tua promessa, mas o filho que eu gerei já tem 13 anos. Eu preciso que você se posicione. E esse posicionamento é a circuncisão. Irmãos, eu fico pensando ali, Abraão, afiando a pedra lá para
né, fazer a cirurgia sem anestesia. De repente ele chama todos os homens e fala assim: pessoal, entra aqui nessa tenda e se preparem para o pior, né? Eu fiquei brincando, se eu estivesse na fila eu ia ser o mais generoso. Eu falei: não, pode ir na minha frente aí, fica à vontade, não ligo, pode. Eu fico pensando aquelas pelinhas amontoando do lado de fora, assim, ó, pá, aquele bolo de pelezinha, tá. Era necessário um posicionamento, gente. Era necessário que Abraão mostrasse que realmente agora ele acreditava na promessa de Deus. E o que é esse posicionamento, irmãos? Nós precisamos deixar que Deus toque de forma íntima em nós. Esse é o sinal da circuncisão. Nós precisamos deixar que o Senhor nos toque de forma íntima. Esse é o sinal da circuncisão. Nós precisamos expor para o Senhor a nossa vergonha. E nós precisamos nos posicionar diante de Deus, ainda que isso nos gere constrangimento. Então o que acontece aqui é que Abraão se posiciona diante de Deus, agora de uma forma onde ele joga por terra toda a sua reputação, chama os homens da sua casa e muitos homens e fala: agora nós temos uma aliança com o Senhor. Mas Abraão, você tem 100 anos. Abraão, você já tem um filho de 13. Não. Deus me fará poderoso nessa terra. Deus me disse que minha esposa Sara com 100 anos terá um filho. E é por isso que vocês vão entrar nessa tenda aqui agora. Porque o Senhor quer tocar a gente de forma íntima. Porque o Senhor quer nos levar agora a um constrangimento. Um posicionamento agora para que todos saibam a quem nós pertencemos. Irmão, Deus nos chama a esse posicionamento que evidencia para toda a nossa casa a quem nós pertencemos, a qual promessa nós seguimos. E é isso que acontece na circuncisão, é deixar sermos tocados no mais íntimo para que a gente se abrace a promessa, ainda que seja constrangedor, ainda que nos traga vergonha. Nós precisamos nos deixar ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus quer avivar promessas e palavras nas nossas vidas nessa noite. Amém? Quero chamar o ministério de louvor aqui. Deus quer avivar, gente, a palavra e a promessa sobre nós. Mas o que aconteceu ali com Abraão, de um posicionamento, diante de uma promessa que talvez Abraão já estivesse pensando que já não era mais para ele. De uma promessa que talvez Abraão está falando: mas Deus, Ismael tem 13 anos. Eu penso o servo de Abraão falando: Abraão, cara, cuidado com essa pedra. Cara, cuidado, meu Deus. Havia necessidade de um posicionamento. E o posicionamento era a circuncisão. Hoje Deus quer a circuncisão dos nossos corações. É um lugar onde nós nos colocamos de forma vulnerável na presença dEle. Amém, irmão? Você está entendendo? Corações vulneráveis. Irmãos, Deus sabe que você é bom. Deus sabe que você é letrado nas Escrituras. Deus sabe. Mas o que Deus está procurando é um coração contrito e quebrantado. Deus está procurando um coração que se prostra. Hoje pela manhã eu fui entregar uma palavra para uma pessoa e Deus me trouxe muito forte sobre renovar a promessa. E o que Deus estava me falando: o sucesso não era onde você pensava. O sucesso não era a relevância que você gostaria de ter. O sucesso, o lugar mais alto onde Deus quer te levar, é aos pés da presença dEle. Esse é o lugar de sucesso que todo homem, toda mulher deve desejar. Esse é o lugar mais alto no reino de Deus. Essa é a posição mais alta no reino de Deus. Essa é a posição mais nobre no reino de Deus. É prostrado em humilhação e redenção diante daquele que nos deu as suas promessas. E Deus nos pede hoje uma posição. E Deus nos pede hoje um posicionamento. E Deus fala hoje: ei, há lugar no seu coração para quebrantamento, há lugar para rendição, há lugar para exposição, há lugar para ser tocado na intimidade. Intimidade, irmãos, muitas vezes a gente está escondendo coisas dentro de nós que tem nos impedido de viver a promessa. E Deus está falando: eu quero tocar em áreas que você ainda não tem deixado eu tocar. Eu quero mexer em lugares que você ainda se constrange quando fala sobre eles. Deus quer nos ter por completo, para que realmente nós possamos ter algo a percorrer, ter uma promessa a buscar, e sermos como Simeão e falar para o Senhor algum dia: Deus, meus olhos viram a tua glória, meus olhos viram a tua salvação. Não faz mais sentido eu ficar vivo aqui. Não faz mais sentido, tudo perde seu valor, porque os meus olhos viram a tua glória, meus olhos viram a tua salvação e as suas promessas. Todas elas se cumpriram sobre a minha vida. Deus, pode me levar agora, porque eu percorria algo e esse algo eu encontrei. Aleluia, você está aí? Aleluia, se coloque de pé na presença de Deus. Vamos adorar ao Senhor.
agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Jesus, existem promessas que estão estagnadas dentro do seu coração. Existem promessas que estão paradas em você. Existem travas do passado que te pedem de olhar para o futuro glorioso que o Senhor tem para você. Existe um rio de promessas de Deus aqui nessa casa. Existe um movimento poderoso de promessas que o Senhor quer fazer voltar a queimá-las dentro do seu coração. Eu vejo professores de escola dominical aqui. Eu vejo ministros de louvores aqui. Eu vejo promessas, eu vejo vozes que deveriam já estar sendo amplificadas sobre a vida dessa cidade, sobre a vida dessa nação, e ainda estão percorrendo de forma tímida. Existem promessas ainda que estão sendo vividas com muita timidez. Existem promessas que estão sendo vividas com freio de mão puxado. Nós queremos agora convidar você que sente no teu coração que precisa receber um renovo das promessas de Deus sobre a sua vida. Nós queremos impor as mãos sobre você e declarar a vida do Espírito Santo sobre cada uma das suas promessas. Nós queremos agora convidar você que entende que precisa de um posicionamento diante do Senhor, um posicionamento de circuncisão na presença dEle, que é deixá-lo te tocar, que é deixar ser tocado, que é colocar-se de forma vulnerável na presença de Deus. Eu quero te convidar aqui, você que entendeu, eu quero que você que entendeu venha à frente, porque nós queremos interceder, orar sobre você agora. Nós queremos clamar por um avivamento dessas promessas. Deixa Deus rugir através da sua vida. Deus quer rugir, Deus quer bradar através da sua vida. Não apague a voz do Espírito Santo de Deus. Não contenha a voz do Espírito Santo de Deus sobre você. Não diminua o poder da promessa de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Pastores e diáconos podem orar. Minha escuridão, aonde me escondo, me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, me encher. Igreja, eu sinto muito forte no meu espírito aqui, ó. Você, mulher que está tentando engravidar, você que está passando por dificuldades de gerar um filho, nós queremos impor as mãos aqui sobre você. Nós queremos profetizar assim como Deus profetizou sobre a vida de Sara. Declarar sobre você aquilo que Deus falou para Sara: daqui a um ano, por essa mesma época, você estará com os filhos em teus braços. Nós não queremos brincar com as emoções de ninguém, mas eu não posso refutar aquilo que está bradando no meu espírito agora.
E nós queremos orar sobre filhos naturais, filhos naturais, filhos naturais, filhos naturais. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Tu faz de novo o teu
teu Espírito, então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Santo, precioso, precioso. Aleluia, Senhor. Quem ainda não recebeu a oração, pedir para dar mais um passinho aqui na frente. Nós queremos ainda impor as mãos sobre todos. Nós queremos orar sobre o novo, sobre uma liberação do novo de Deus, sobre um bradar do novo de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz de novo Choracadarabas. o teu povo, clama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez de novo, de novo. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo, clama-te, faz de novo, faz de novo o
tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo,
eu sou teu lar. Mude as coisas de eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Deus, é tão bom, Jesus. É tão bom quando o Senhor está aqui, Deus. É tão bom quando o Senhor vem, Jesus. É tão bom quando os céus tocam a terra, Jesus. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas, Deus. Esse dia vai chegar, Senhor. Esse dia vai chegar, Deus. Aleluia, Deus, nós te adoramos, Pai. Que a graça, que a paz e a consolação do doce Espírito de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Vá na paz do nosso Senhor, vá na graça do nosso Senhor Jesus, amém? Fica na graça, na presença de Deus, aleluia, Deus.